Com a sua Bíblia aberta aí, no Evangelho de João, nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, mas antes vamos ter um momento de oração. Obrigado, Eduardo. Momento de oração. Amém. Senhor, nós cremos que o Senhor quer e deseja falar ao nosso coração nessa manhã, Senhor. E é por isso que estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz e sermos edificados, abençoados pela Tua palavra, Senhor Deus. Que ela nos confronte, que ela nos transforme, que ela, Senhor Deus, nos direcione e que o Senhor ilumine nesse momento a nossa mente e coração, para entendermos e compreendermos a Tua palavra, porque sabemos, Senhor Deus, o quanto somos limitados e dependemos da graça do Senhor, da ação do Teu Espírito Santo, a fim de que possamos ser conduzidos a toda a verdade. É o que te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. João capítulo 1, a partir do versículo 1, leia comigo, acompanhe aí comigo a leitura. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunho para testificar acerca dessa luz, a fim de que por meio de todos os homens, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne, viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim, e todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que estava junto do Pai, o tornou conhecido. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Irmãos, nós temos conversado, refletido alguns domingos sobre de que Deus nós estamos falando, não é mesmo? Falamos sobre o Deus genérico. Algumas pessoas têm uma noção muito vaga de Deus. Algumas pessoas têm uma visão muito difusa, muito embaçada acerca de Deus, o Deus genérico. Falamos sobre o Deus customizado domingo passado também, aquele Deus feito sob encomenda, aquele Deus que nós inventamos, que nós projetamos, que nós idealizamos, mas que está distante do Deus que é revelado na sua palavra a cada um de nós. E hoje nós vamos falar sobre o Deus encarnado, o Deus que encarnou. E uma das verdades mais chocantes, uma das verdades mais perturbadoras, uma das verdades mais constrangedoras que nós vamos encontrar na palavra de Deus, no Evangelho, é que Deus se fez gente como a gente. Deus
se fez gente como a gente. Deus se tornou como um de nós. E meus irmãos, essa verdade, ela é central no Evangelho. Essa verdade, ela é central. O fato de que Deus, o Deus invisível, se tornou visível a nós, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Na pessoa de Jesus, Deus revelou a sua verdadeira face. Deus se mostrou, Deus se fez conhecer. E meus irmãos, nós não vamos encontrar em nenhuma outra religião, seja do mundo antigo. No mundo antigo você não vai encontrar nas religiões do mundo antigo esta verdade. Porque nas religiões do mundo antigo você vai encontrar um Deus distante. Você vai encontrar um Deus tanto na cultura, no imaginário judaico, como dentro do mundo greco-romano, você vai encontrar essa ideia de um Deus distante, um Deus apático, um Deus frio, um Deus que é totalmente desprovido de qualquer sentimento, de qualquer emoção humana, um Deus que está totalmente desconectado da realidade. Desconectado da realidade. Você vai perceber isso nas religiões antigas, um Deus que não está presente no chão da vida. Mas no cristianismo nós vamos encontrar esta verdade. Um Deus que nos visitou, um Deus que invadiu a história, um Deus que se fez carne. E é isso que João está nos falando no primeiro capítulo, no prólogo, na introdução do seu evangelho. Que aquele que estava no princípio, que era a palavra, você vai ver essa palavra, né? Essa expressão aqui em algumas bíblias, algumas traduções, como na Revista Corrigida, Revista Atualizada, está, no princípio era o verbo. E você vai perceber que o verbo aí está com V maiúsculo. A NVI traduz como a palavra, seria uma tradução mais precisa do sentido aqui da palavra grega que é logos, né? No princípio era o logos, é essa palavra grega, logos, no princípio era a palavra, e a palavra está com P maiúsculo aqui, não está com P minúsculo, ela está com P maiúsculo, se tratando de uma pessoa. No princípio era a palavra, se trata de uma pessoa aqui, que estava com Deus, e era Deus, e ele estava com Deus no princípio. Se tratando da segunda pessoa da Trindade, o Filho, Jesus. Ele já estava com o Pai. Ele é Deus, ele estava com Deus. Meus irmãos, a glória de Deus, a face de Deus, pode ser contemplada na face de Cristo. Na face de Cristo. O Evangelho vai nos falar desse Deus, um Deus que assumiu a nossa condição, a condição humana. E ele veio para isso, ele veio para se identificar conosco ao ponto de se tornar um de nós. Ao ponto de se tornar gente. Ao ponto de assumir um corpo humano, ao ponto de se tornar literalmente carne. Esse é o Deus que nós adoramos, é o Deus que nós cremos, é o Deus que se revelou a nós na história. É um Deus que não é um Deus distante, mas é um Deus que revelou o seu caráter, a sua natureza, que se mostrou quem Ele era e que mostra quem Ele é por meio da encarnação do seu Filho. Por isso que um teólogo afirmou que o mundo viu Deus quando viu Jesus. O mundo contemplou a Deus quando contemplou Jesus. Deus se revela a nós na face de Jesus. Meus irmãos, quando nós olhamos para essa questão, quem Deus é? Como que eu posso conhecer a Deus? Como que eu posso conhecer melhor quem Deus é? Olhe para Jesus. É isso que a Bíblia diz.
É isso que o Evangelho nos diz. Olhe para Jesus. Você quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus. Preste atenção em Jesus. Coloque o seu olhar em Jesus. Na forma como Ele falava. Na forma como Ele tratava as pessoas. Na forma como Ele interagia com a história, com o mundo, com as circunstâncias, a forma como Ele se envolveu conosco, se envolveu na história, os seus gestos, as suas expressões, as suas palavras. Olhe para Jesus e você vai contemplar a Deus, você vai conhecer a Deus. Se nós queremos conhecer a Deus de verdade, com sinceridade, nós temos que olhar para Jesus. Ninguém nos revela Deus melhor, com mais nitidez, clareza, de forma explícita, como Jesus o faz. Olhemos para Jesus. E meus irmãos, isso é algo extraordinário. Isso é algo que, assim, chocante, saber que Deus, o Deus criador do universo, o Deus criador de todas as coisas, Ele é um Deus que não se limitou, que não se contentou em simplesmente falar conosco. Ele decidiu se fazer carne. Ele decidiu nos mostrar a sua glória. Ele se tornou gente. Ele não se limitou apenas em falar conosco e nos deixar apenas uma palavra, Bíblia Sagrada. Ele não se limitou apenas a falar conosco por meio dos profetas. Não, Ele mandou o seu Filho Jesus. Ele se fez gente como a gente. Ele derramou lágrimas como eu e você derramamos. Ele chorou. Ele sentiu fome. Ele se sentiu cansado. Ele se sentiu triste. Ele se sentiu angustiado. Ele se tornou gente como a gente. E meus irmãos, essa verdade central do Evangelho, você não vai encontrar em nenhuma outra religião, em nenhum outro lugar do mundo, em outra religião do mundo, esta verdade. Por isso que ela é tão central para nós como cristãos. Ela é tão importante. Ela precisa ressoar. Ela precisa ressoar. Essa verdade de que o nosso Deus, Ele se tornou como um de nós, para nos resgatar, para nos salvar, para nos redimir. Esse termo que João vai utilizar aqui, o verbo, no princípio era o verbos, que é a expressão logos. No princípio era o logos, era a palavra. João, ele é muito cuidadoso com as palavras. Não é por acaso que João vai descrever Jesus, o Messias, como o verbo, como a palavra. Porque ele está se identificando com dois públicos aqui. Com o público judeu e com o público grego, os gregos. Porque os gregos tinham também o seu conceito de logos. Para os gregos, o logos é o intelecto. Esse conceito do intelecto, da razão, a razão universal. Existe uma razão, uma verdade absoluta que rege todo o universo, e os gregos chamavam essa razão de logos, que está relacionado com o intelecto. Já os judeus tinham por logos a palavra, a ideia de sabedoria, que você vai encontrar muito no Antigo Testamento. Nós temos livros sapienciais no Antigo Testamento, como Provérbios, Eclesiastes, são livros de sabedoria. Instrução. E os judeus também, quando estão diante desta verdade que João nos apresenta, aqui o testemunho deste que é a palavra, os judeus entenderam, assim como os gregos entenderam, aquilo que nós reputamos como sendo a verdade essencial, a verdade absoluta. Ele se tornou gente, ele veio a este mundo. Ele se esvaziou da sua glória e se torna um membro da família humana. Ele suporta o peso da vida e da miséria humana.
E esta é uma verdade central do Evangelho, que a gente precisa lembrar. Ele, o mundo viu Deus quando viu Jesus. Acho que pode passar lá o slide lá, Jéssica. A parte do o Filho de Deus que se esvazia da sua glória. E essa sequência, é importante a gente entender essa sequência, né? Ele era Deus, ele estava com Deus, e então ele se esvazia da sua glória. Ele se torna membro da família humana, Jesus de Nazaré. Ele se tornou membro da família humana. E suportou todo o fardo e peso da miséria humana. Essa sequência, meus irmãos, ela é importante para nós aqui. Ele era Deus, mas ele abriu mão da sua glória, ou seja, ele se esvaziou. Ele se tornou membro da família humana. E ele suportou o peso da miséria humana. Essa é uma verdade inegociável do Evangelho. Então aqueles que desejam saber como Deus é, precisam olhar para Jesus, contemplar a Jesus, e então você vai conhecer a Deus. Em muitas outras passagens bíblicas, eu não tenho tempo de percorrer todas elas hoje aqui, mas algumas passagens bíblicas no Novo Testamento que vão enfatizar isso, que vão nos mostrar de forma veemente isso, que essa revelação de Deus a nós não é apenas uma revelação verbal, mas ela encontra o seu ápice no Filho, na pessoa do Filho, a palavra pela qual o mundo fora criado. Ela se manifesta de muitas maneiras e também profeticamente, como nós vemos no Antigo Testamento, mas agora ela encarna, ou seja, a maior expressão falada de Deus se dá por meio do seu Filho. Não era só uma palavra para ser ouvida, mas uma palavra para ser vista, para ser tocada, para ser apalpada. É uma verdade que nós podemos tocar. Os discípulos puderam tocar. As pessoas tocaram em Jesus, aquele que era a palavra. Ele foi tocado. Você vai ver nos evangelhos muitas pessoas tocando Jesus. Tocaram, é uma palavra que não é só ouvida, mas é uma palavra que pode ser tocada, que pode ser vista, porque ele esteve aqui, ele veio, ele encarnou. Meus irmãos, nós vamos ver isso aqui em João, mas lá na carta de 1 João, o mesmo João que escreveu o Evangelho, ele escreve também a carta de 1 João, lá no finalzinho, você não precisa abrir, nós temos o texto aqui também, né? Vamos olhar aqui para o texto, 1 João, não sei se a Jéssica tem lá. 1 João, capítulo 1, versículo 1. 1 João, capítulo 1. Então você tem o Evangelho, mas você tem também a carta escrita por João, lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse, ali, Judas. 1 João, capítulo 1, versículo 1. Interessante que a forma como João aqui começa essa carta é muito similar à forma como ele começa o seu Evangelho. Note isso. Ó. O que era desde o princípio, você percebe isso? O mesmo João que escreveu o Evangelho de João, inicia o seu Evangelho dizendo, no princípio, né? Era aquele que estava com Deus, que era Deus, era o verbo, era a palavra. E aqui ele vai iniciar da mesma forma. O que era desde o princípio. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra. Palavra com P maiúsculo aqui novamente. A palavra da vida. A vida se manifestou a nós, a vimos, e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. João, mais uma vez na sua carta aqui,
ele vai enfatizar que o Verbo, a palavra, se manifestou a nós. Não só nós podemos ouvir, mas nós podemos tocar. O apóstolo Paulo também escreve a respeito do Filho, dizendo que ele é a imagem do Deus invisível, Colossenses 1,15, e diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Colossenses 2,9. O escritor aos Hebreus também vai dizer, se referindo ao Filho, como a expressão exata do seu ser. Jesus é a expressão exata, ou seja, ele expressa a essência do caráter de Deus. Então, se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos olhar para Jesus. E todas as evidências, meus irmãos, bíblicas que nós aqui olhamos aqui agora, e tem muitas outras evidências bíblicas que vão mostrar como a revelação de Deus ao seu povo, ela vai alcançar, ela vai atingir o seu clímax, o seu ápice, o seu ponto mais alto na pessoa de Jesus, do Filho de Deus, que veio até nós. Mediante a encarnação do Filho, é que nós podemos conhecer quem Deus é. Por isso que o discípulo de Jesus, o Filipe, lá em João 14, 8 e 10, ele vai chegar para Jesus e vai dizer, mostra-nos o Pai. Provavelmente eles ouviam Jesus orar muitas vezes. E as orações de Jesus eram orações em que Jesus se referia a Deus como Pai. Você sabe que Jesus nos ensinou a orar como? Pai Nosso, não é assim? Jesus nos ensinou a orar, Pai Nosso que estás no céu. E Jesus, ele tratava Deus como Pai, ele tinha uma relação filial com o Pai. E os discípulos acompanharam essa vida de oração de Jesus, essas conversas de Jesus com o Pai. E Filipe, ele chega a um ponto que então a gente já ouviu, Jesus conversando com o Pai, muitas vezes ele falando do Pai, falando com o Pai, mostra-nos o Pai então. E Jesus olha para Filipe e diz, Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês. Eu estou há tanto tempo com vocês e você ainda me pergunta, me pede para mim mostrar o Pai. E a resposta de Jesus para Filipe é, quem vê a mim, vê ao Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Por isso que ele, Jesus, é de fato a expressão exata de Deus. Jesus não é uma réplica. Jesus não é uma cópia, ele não é um xerox, ele não é um reflexo, ele é o próprio Deus, vivendo entre nós. É a maior revelação de Deus aos homens. Por isso que me preocupa às vezes as pessoas hoje estarem correndo atrás de novas revelações. Tem muita gente hoje correndo atrás de novas revelações. O homem hoje parece que está sempre buscando novas revelações. Jesus é a maior revelação de Deus para nós. E essa maior revelação já veio. Já veio. Ela não vai chegar. Ela já veio. Então não espere por novas revelações. Jesus é a maior revelação de Deus para nós. Mas as pessoas estão sempre atrás de uma nova revelação, não é? Não é assim hoje? O mundo evangélico não está assim, desse jeito? Sempre esperando uma nova revelação. Você quer uma revelação maior do que Jesus, o Verbo, a palavra que se fez carne? Como João vai dizer no seu evangelho? Você quer uma revelação maior do que essa? Então, meus irmãos, primeira realidade, primeira questão que eu gostaria de abordar aqui com vocês hoje é essa. Jesus, ele é a maior revelação de Deus aos homens. Não é aquele Deus que foi pintado, imaginado pelos judeus. Um Deus que muitos até hoje associam como sendo um Deus punitivo, um Deus raivoso, um Deus encolerizado, um Deus que está, parece que à espreita de tocaia, só esperando você dar o primeiro deslize para jogar um raio na sua cabeça. Tem muitas pessoas que têm essa ideia de Deus. Um Deus
que parece mais com um tirano do que Deus. Um Deus opressor, um Deus que oprime, um Deus que dá medo dele. Que dá medo. Tem muitas pessoas por aí que têm essa ideia de Deus equivocada, uma ideia errada de Deus. Um Deus que se parece mais com o bicho-papão do que com o Deus revelado a nós. As crianças, né? Lá em casa a gente tenta assim, trabalhar isso, mas as crianças, você já teve aquele medo de infância? Do bicho-papão? Aí os pais, para aterrorizar os filhos, começam a cantar aquelas musiquinhas, né? Falando do bicho-papão, né? Como é que o filho vai dormir desse jeito, né? Aí ensina essas musiquinhas, né? Falando do bicho-papão, porque o monstro, porque isso, as musiquinhas, e o filho não dorme de noite. Aí pastor, vem orar pelo meu filho que ele não quer dormir à noite. É? E às vezes são os pais que estão ali aterrorizando os filhos com essas ideias. De que a qualquer momento vai sair debaixo da cama cuidado com o bicho-papão. Né? A qualquer momento ele vai sair de dentro do armário, debaixo da cama, de algum lugar ele vai sair. E tem muitas pessoas que têm essa ideia de Deus. Parece que Deus a qualquer momento ele vai sair debaixo da cama, ele vai sair de dentro do armário, ele vai sair de algum lugar para nos assustar, para nos colocar medo. Meus irmãos, essa coisa de pais, agora eu quero falar para os pais, tomem muito cuidado com isso. Tudo que seu filho faz, Deus vai te castigar. Deus está de olho. Deus vai te castigar por isso. Olha, Deus está vendo. Essa criança vai crescer com que imagem de Deus na cabeça? Deus só existe para me punir. Deus é só o Deus que castiga. Mas, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse não é o Deus do Evangelho. Não é o Deus que Jesus revelou para nós. Um Deus que parece que tem prazer em nos fulminar, em nos castigar, em nos fazer sofrer. Um Deus que parece mais com o diabo do que com o Deus verdadeiro. O Deus que se revelou a nós, na pessoa de Jesus. É um Deus que se parece mais com o diabo. Eu não admiro que tem muitas pessoas, às vezes, que evitam a igreja. Pessoas que não pisam dentro de uma igreja. Pessoas que têm resistência ao Evangelho. Pessoas que você vai falar de Jesus para elas, elas estão cansadas. Por quê? Porque esse tipo de coisa que elas estão ouvindo o tempo todo. Deus vai pesar a mão. É um Deus que está sempre pesando a mão. Sempre castigando. Aí Jesus veio. E Jesus começa a curar os enfermos, os doentes, os leprosos. Jesus começa a conviver com pecadores. Jesus começa a perdoar pecados. Jesus começa a andar no meio das pessoas, realizar milagres. Começa a manifestar, expressar bondade, misericórdia. Ele começa a trazer uma boa notícia de um Deus que quer estar ao lado das pessoas, que quer abraçá-las, amá-las, ajudá-las, ampará-las. E aí eu gosto muito do texto do profeta Oséias, capítulo 11, versículo 4, se tratando de Deus. Você quer conhecer a face amorosa de Deus no Antigo Testamento? Leia o livro de Oséias, do profeta Oséias. Ele é o profeta do amor. E ele vai trazer essa dimensão, essa face amorosa de Deus ali. E olha só o que ele vai dizer lá no versículo 4, Oséias 11, 4. Um Deus que ele vai descrever para nós como um Deus amoroso. Ele diz, eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Com laços de bondade humana e de amor, eu os atraí e tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Olha só que coisa maravilhosa. Que coisa, que descrição que Oséias faz de Deus aqui, meus irmãos. Com cordas de amor eu atraí vocês. E eu tirei de sobre vocês o jugo, o peso que estava sobre vocês. A gente ouve muito falar hoje de um Deus que parece que está sempre colocando um peso a mais sobre os nossos ombros, né?
O Deus de muitas pessoas por aí é aquele Deus que está colocando fardo em cima da gente. Porque você vai a alguns lugares, igrejas legalistas, igrejas que estão colocando sempre peso sobre as pessoas, vendendo essa imagem, essa ideia de que parece que Deus quer colocar um peso sobre nós, e Ele não veio para isso. Oséias vai dizer que Ele veio para tirar do nosso pescoço o jugo, e Ele vai se inclinar para nos alimentar. É isso que Deus quer fazer conosco, é isso que Jesus disse que Ele veio fazer. Se você está sobrecarregado, Jesus disse, venham a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Foi isso que Jesus disse, está em plena consonância com aquilo que o profeta Oséias vai dizer aqui também. Meus irmãos, então, o Deus revelado a nós em Jesus é o Deus que nos convida hoje a refletirmos sobre de que Deus nós estamos falando. O Deus que nós estamos falando é o Deus que se revelou na pessoa do seu Filho Jesus, que revelou a sua glória a nós, através da encarnação de Jesus, do Verbo, da Palavra, que se fez carne e que habitou entre nós. Ele veio habitar entre nós. Esse é o Deus que se revelou na história e que se revela a nós. Esse é o Deus que eu te convido hoje a colocar a sua esperança, a sua fé nesse Deus. Não nesse Deus apático, frio, distante, indiferente, mas esse Deus que invade a história, que se envolve conosco. Um Deus que conhece a nossa dor, conhece aquilo que nós sentimos, que nós pensamos, conhece as nossas dificuldades. Um Deus que conhece cada um de nós e que quer nos amar e que quer nos abraçar. Amém? E o desafio que eu quero deixar para nós hoje aqui, diante disso tudo, né? Que nós vimos até aqui. Qual é o desafio que fica para nós hoje? O desafio para a gente levar para casa. Deixar os nossos discursos vazios. Nós, como cristãos, às vezes somos bons discursadores, não sei se existe essa palavra, né? Mas a gente é bom para fazer um bom discurso, um discurso bonito. O meu desafio hoje é para a gente deixar um pouquinho de lado isso, os nossos discursos vazios, deixarmos de vivermos um cristianismo raso, superficial, sem vida, e nos tornarmos gente como Jesus. Gente à semelhança de Jesus, que também foi gente, como eu e você. O desafio para nós hoje é, por meio do Verbo de Deus, por meio de Cristo, eu e você sermos levados a sermos pequenos cristos, a sermos evangelho, a sermos uma boa nova, a encarnarmos o evangelho, essa boa notícia, a vivermos uma fé viva, uma fé que acontece no chão da história, no chão da vida. Não é uma fé teórica, mas uma fé que encarna, uma fé que não é apenas professada por nós, mas que é encarnada por nós. Amém, irmãos? Nós precisamos encarnar a nossa fé. A nossa fé precisa se tornar carne, a semelhança daquele que era a palavra. A nossa fé, o nosso evangelho precisa ser encarnado na história. Seja evangelho. Seja boa nova. Jesus, ele não veio apenas para proclamar o evangelho do reino de Deus. Ele foi a encarnação do próprio evangelho do reino de Deus. Ele foi a personificação do próprio evangelho. Ele se fez carne, a palavra se fez carne.
Meus irmãos, esse é o desafio que fica para nós hoje, sermos uma igreja que encarna o Evangelho, uma igreja que é uma expressão visível de um Deus invisível, uma igreja que não acontece apenas no domingo, uma igreja que não está apenas limitada a quatro paredes, uma igreja que não é apenas igreja num dia da semana, uma igreja que não é igreja apenas num evento isolado, mas uma igreja que acontece no chão da vida. Uma igreja que encarna, uma igreja que acontece no chão da história. Esse é o nosso desafio como igreja hoje, irmãos. Você percebe que Jesus, ele não passou a vida dele inteira dentro de um templo. Jesus, ele circulava. O ministério de Jesus se deu em várias cidades da Galileia. Ele estava sempre percorrendo aquele perímetro. Jesus estava sempre circulando. Assim é a vida da igreja. Assim sou eu e você que somos discípulos de Jesus. Nós estamos circulando o tempo todo. A igreja está indo de lugar em lugar, de ambiente em ambiente, de esfera em esfera. Estamos circulando o tempo todo à semelhança de Jesus, porque nós precisamos encarnar o Evangelho no mundo, na sociedade. Precisamos ser uma boa notícia. Precisamos revelar quem Deus é, à semelhança de Jesus. Nós precisamos ser também uma expressão do Evangelho no mundo. Nesse mundo caído, nesse mundo perverso, nesse mundo que tem virado as costas para Deus, nesse mundo que cansou de Deus, porque esse Deus que é pregado por aí é um Deus que cansa. Cansa, um Deus que quer nos cansar, que quer nos drenar, um Deus que quer roubar as nossas forças. Esse não é o Deus do Evangelho. Esse não é o Deus verdadeiro. Esse não é o Deus que Jesus veio mostrar para nós. O Deus que Jesus veio mostrar para nós é um Deus que tem uma boa notícia para compartilhar e para encarnar essa boa nova. Você quer o exemplo de uma boa notícia? Só um exemplo guardado as proporções, porque isso não é uma regra, não deve ser aplicado para todos os casos. Uma pessoa está em fase terminal, num hospital. Ela sabe que ela tem pouco tempo de vida. Lhe resta pouco tempo. Ela está lutando para sobreviver. Ela sabe que ela está desenganada pelos médicos. E ela sabe que não existe mais tratamento que combata a sua doença, a sua enfermidade. E de repente aparece um médico. Aparece para essa pessoa e diz: olha, eu fiquei sabendo do seu caso, fiquei sabendo da sua doença. Eu quero dizer para você que no mundo todo, eu sou a pessoa mais especializada para cuidar disso. Eu tenho a solução para o seu problema. O que isso gera no coração dessa pessoa? Esperança, né? O que isso geraria no seu coração? Isso é uma boa notícia. O Evangelho é uma boa notícia. É uma boa nova. O maior problema do mundo já foi resolvido. Jesus veio para resolver o maior problema de todos os tempos. E nunca vai haver um problema maior do que esse. O pecado. Ele veio para resolver esse problema da humanidade. O pecado. Que é a causa da maior parte dos problemas que nós enfrentamos hoje. É o pecado. Ele veio para resolver esse problema. Mas para isso, ele se tornou gente como nós. Ele veio revelar a nós a verdadeira face de Deus. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé? Senhor, não há nada que nós podemos acrescentar ao Evangelho. Não há nada que nós possamos fazer
para tornar o Evangelho mais Evangelho do que ele já é, Senhor. Uma boa notícia, uma boa nova. Nós não queremos enfeitar, nós não queremos acrescentar, adicionar nada ao Evangelho, porque ele já é, por essência, uma boa nova, uma boa notícia. Nós queremos apenas pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós para que de fato, Senhor, cresçamos na nossa compreensão do Evangelho. Que nós venhamos abandonar, Senhor, de fato, ideias, conceitos totalmente equivocados, distorcidos, visões totalmente distorcidas de quem o Senhor é. Esse Deus que parece que tem prazer em castigar, em punir, em destruir, em aniquilar. Senhor, Tu és um Deus tão grande, se Tu quisesses acabar com esse mundo, o Senhor já tinha acabado há muito tempo. E provavelmente se nós estivéssemos, Senhor, no Teu lugar, nós já tínhamos acabado com esse mundo, Senhor. Mas ainda bem que não somos nós, mas é o Senhor que está no controle da história. Ainda bem que somente Tu és Deus, porque se dependesse de muitos de nós aqui, Senhor Deus, nós, como muitas vezes, muitos de nós falamos, já teríamos mandado tudo para o espaço. Mas o Senhor não é esse Deus que aniquila. O Senhor é esse Deus de segundas chances. O Senhor é esse Deus que não se contentou em falar conosco apenas, mas um Deus que se fez carne e que habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. Um Deus que pôde ser visto, tocado, apalpado, inclusive crucificado numa cruz, morto, traído, humilhado por nós, por amor a nós. Foi tudo por amor a nós, Senhor. Um amor que nós jamais vamos compreender. Jamais vamos compreender a profundidade desse amor, a intensidade desse amor. Senhor, nós só temos a Te louvar, Senhor, a Te agradecer. É o que nos resta fazer, Senhor. Porque o Teu Evangelho, de fato, ele nos constrange, o Teu amor nos constrange, Senhor. Ele é um amor que nos constrange. Cada dia nós somos mais e mais constrangidos por esse amor, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque apesar de nós, o Senhor veio até nós para nos salvar de nós mesmos, Senhor Deus. Para nos resgatar de nós mesmos, do nosso pecado, da nossa miséria, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado. Senhor, nós queremos Te conhecer cada vez mais, mas ajuda-nos a olhar cada dia mais para Jesus, a contemplarmos a Jesus e a enxergarmos em Jesus, na obra de Jesus, nas Suas palavras, nas Suas ações, encontrarmos o Deus revelado, feito carne, feito gente. Nós queremos também encarnar o Evangelho, Senhor Deus. Nos ajuda, porque esse desafio é grande, Senhor. No mundo que nós vivemos hoje, Senhor, como é desafiador sermos uma boa nova aonde nós estivermos. Porque o mundo hoje, Senhor, é um mundo de más notícias. O tempo todo nós estamos recebendo, ouvindo péssimas notícias, Senhor Deus. Mas nos ajuda, Senhor Deus, nos capacita a sermos pequenos cristos na história, Senhor. A sermos uma expressão, um sinal do Teu reino nesse mundo. A circularmos por onde estivermos, fazermos com que esse Evangelho, Senhor, seja de fato encarnado por nós. Nos ajuda, Senhor. Nos capacita em nome de Jesus. É o que Te pedimos. Amém, Senhor.